Boa tarde a todos! Eu falei assim porque o meu chefe falou que tinha que começar bem empolgado e efusivo. Então, deixa eu cumprir o que o chefe pediu. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco de duas demandas, dois projetos que foram entregues esse ano na Acredicis, muito relevantes para o nosso negócio e para a nossa região, porque foi uma melhoria e uma entrega tecnológica de um valor considerável para o nosso ambiente. Eu vou falar hoje com vocês sobre criptografia da rede LAN to LAN e uma configuração de ADVPN que nós subimos na nossa malha. Eu sou o Antônio Eduardo Lopes. O Antônio é razão social, ninguém chama de Antônio, ninguém conhece por Antônio, então é Eduardo Lopes para todo mundo. Eu tenho 31 anos, sou analista de Firewall na Acredicis há 2 anos. E estou cursando redes de computadores. Cara, é difícil falar aqui, hein? Meu Deus. LAN to LAN. LAN to LAN é uma conexão que interliga redes locais geograficamente separadas. É meio que falar para vocês aqui, quase querer ensinar o padre a rezar a missa, né? Que acredita que a grande maioria saiba e entenda muito bem o que é uma LAN to LAN. Só que algumas pessoas não sabem ou não entendam. Então, a gente vai dar uma recapitulada rápida para conseguir que todo mundo acompanhe e entenda. É uma rede que conecta redes locais geograficamente distantes, permitindo comunicação direta e ágil entre os dispositivos da rede. Atualmente, a NBS é quem nos fornece o serviço da LAN to LAN. Nós utilizamos o transporte deles. E nós temos o serviço da LAN to LAN configurado nas nossas 52 agências no estado de Rondônia. São 52 pontos de atendimento que até pouco tempo atrás ou tinham somente uma conexão VPN IPsec, com às vezes um link de satélite em alguns lugares mais remotos. E nós sabemos que a grande dificuldade do nosso estado, que está sendo sanada graças à NBS e o esforço de todo mundo, é a conectividade e a conexão entre os pontos. Então, ter a VPN funcionava. Só que uma conexão VPN não é nem de longe o mais recomendado para um sistema financeiro, para algo sensível que depende de uma certa qualidade, uma conexão mais estável para funcionar da maneira adequada e correta. Porque uma VPN, o nosso sistema ele tem uma determinada latência que ele aceita que se funcione. Acima disso, ele funciona, mas não na totalidade do que ele poderia funcionar. Então, a LAN to LAN, ela nos fornece e nos entrega esse serviço com uma qualidade muito boa. Nós temos em cada agência um firewall Fortinet, configurado para receber os links e também as conexões de LAN to LAN. E nesse firewall, nós temos configurado para a LAN to LAN o sistema de BGP, que é facilmente o método, o protocolo de roteamento mais prático e que entrega melhor para nós o resultado final. Existem protocolos melhores, mas em questão de praticidade, o BGP faz isso muito bem. Nós temos esse BGP em todas as 52 agências, e o tráfego de dados que nós temos entre agências e Acredicis é em torno de 3,5 terabytes mensal, juntando todos os 52 pontos que nós temos no estado para a central. Eu sou funcionário da Acredicis Central e nós atendemos todas as singulares do estado. Então, das singulares, das agências de todo o estado para a central, nós trafegamos uma média de 3,5 terabytes mês de dados. E isso é uma volumetria que em outra tecnologia, trafegaria os mesmos 3,5, mas nós teríamos uma certa dificuldade, uma latência maior, uma lentidão, alguns arquivos poderiam se corromper, e a LAN to LAN traz essa segurança para nós. Aqui do lado nós temos um gráfico esboçando mais ou menos como ficou essa conexão. Nas 52 agências que possuem o link LAN to LAN, nós configuramos por dentro delas um túnel IPsec, para podermos termos essa criptografia por dentro da LAN to LAN. E, com isso, a gente garante o transporte dos dados de aplicações
que não possuem criptografia nativa, que serão criptografados. A gente pode ver ali no primeiro firewall de cima, elencando como se fosse o firewall da central e descendo toda a malha. Em roxo, são os links LAN to LAN, cabeamento, cabo físico. O tracejado em vermelho é a VPN IPsec por dentro desse túnel que nós criamos. E o tracejado em verde é o túnel de backup, porque sistema financeiro a gente é obrigado a ter alta disponibilidade. Então, a agência não pode parar. Se você é um cooperado, você vai na agência para pagar um boleto, não pode ficar na fila esperando porque não tem conectividade. Então, a gente precisa garantir essa alta disponibilidade. Então, nós temos uma VPN pelo túnel LAN to LAN, uma VPN pelo túnel de menos uma em cada agência. Agências que possuem mais de uma VPN, temos mais de uma VPN. O ADVPN é uma tecnologia de conexão que estabelece dinamicamente túneis VPN entre os spokes, para evitar o roteamento passando pelo hub. É muito útil em redes de grande escala. Nós temos 52 agências, então configurar o ADVPN deixou de ser uma vontade, passou a ser uma necessidade, porque criar túnel estático com rota estática, caixa a caixa, firewall a firewall, acaba onerando muito e desnecessariamente o desempenho tanto do time, ter que parar para criar um túnel, quanto do firewall, da agência, que às vezes fica esperando. Então, o ADVPN deixou de ser uma vontade, um desejo, e passou a ser uma necessidade para a gente. Normalmente, as VPNs que sejam IPsec, elas utilizam o modelo de comunicação Hub and Spoke, que tem um hub central e vários spokes que se conectam a esse dispositivo final. Essa tecnologia é muito útil, só que ela acaba onerando muito o hub e toda a rede para o caso de, um exemplo, uma cooperativa que precise falar com outra agência dessa mesma cooperativa. Teria que vir essa comunicação até o firewall da central e o firewall da central rotear essa informação até a agência destino. Então, isso onera o firewall da Credisys, o firewall central, e onera também a rede, porque poderia, com o ADVPN, a gente conseguiu estruturar um túnel dinâmico e direto entre as agências. Que é o ADVPN. É um modelo Hub and Spoke também, adotado, só que a comunicação entre as filiais ocorre de forma dinâmica, sem a necessidade de uma intervenção manual direta. O ADVPN nos proporciona a comodidade de não precisar... eu vou usar aqui um exemplo da Crediária. Eu preciso que a Crediária de Rio Pardo se comunique com a Crediária matriz. Antes, esse tráfego viria até a central, via LAN to LAN ou via VPN, e voltaria até a agência de destino, também via LAN to LAN ou também via VPN. E o ADVPN nos proporcionou essa comunicação direta entre uma agência e outra, sem a necessidade de onerar e de trazer esse tráfego, esse fluxo para a central para poder voltar. Então, acaba tornando mais rápido o processo e toda essa comunicação. Aqui, como eu falei da Crediário, nós temos um exemplo. A Crediário possui 19 agências, contando já a matriz e a agência, que é um prédio só. Seriam necessárias 19 VPNs em cada link e 19 VPNs na LAN to LAN, porque nós precisamos ter essa redundância, né? Seriam 57 VPNs, no caso, porque a Crediário possui 2 links, cada agência. Então, seriam 57 VPNs configuradas com rota estática, com firewall a firewall, para essa comunicação, sem ainda ter uma comunicação direta entre as agências. Considerando a comunicação direta entre agências, a gente salta para 111 túneis VPNs, porque vamos considerar que todas as agências que chegam da Crediário para falar com a central, que precisem falar com a matriz, ela pode ter um túnel direto com a matriz. Então, a gente dobra esse número, removendo a matriz do caso da conta, porque ela não vai precisar, porque ela vai ser como se fosse uma extensão de um hub, mais ou menos isso. Então, nós teríamos que configurar 111 túneis, estaticamente, com rota estática, acessando firewall a firewall, configura, sobe, fase 1, fase 2, tudo isso. E com o ADVPN, a gente tornou o processo mais rápido e mais dinâmico.
Por exemplo, não significa que se eu acessar o firewall da crediária matriz hoje, vai ter 111 túneis lá. Porque o túnel ele sobe a partir do momento que a crediária precisa dessa comunicação. A crediária Rio Pardo precisa buscar uma informação no firewall, na rede da crediária matriz. Os dois firewalls mandam essa solicitação, o firewall da central, que é o hub, fala, olha, vocês dois se conhecem, então vocês podem se comunicar sem passar por mim. Já economiza o caminho até a central. Então, as duas caixas estabelecem um túnel uma com a outra, automaticamente, e a comunicação passa a ocorrer dinamicamente entre as duas. A partir do momento que esse túnel não é mais necessário, o firewall remove o túnel da configuração. Então, ele não fica lá, ele não gera uma configuração, um lixo de configuração, ele não onera a caixa buscando, vindo esse pacote, esperando chegar na central e voltar. Então, o objetivo do ADVPN para nós foi otimizar um processo que antes era 100% manual e torná-lo mais dinâmico. Nós utilizamos para a configuração do ADVPN, o roteamento dela, toda dentro da SD-WAN do firewall da Fortinet. Essa configuração, esse roteamento, ele é feito através das métricas de SLA. A gente configurou para que o firewall da origem fique monitorando as métricas, para avaliar como está a saúde do link. Qualquer degradação que tenha, o próprio firewall troca a comunicação. Então, o link principal de comunicação é a LAN to LAN. Então, a comunicação está ocorrendo pela interface, pela VPN da LAN to LAN. A partir do momento que o firewall identifica qualquer degradação de link, ele muda automaticamente essa comunicação para o link 02, no caso, que é o melhor link da crediária. E aí essa comunicação passa a ocorrer de maneira transparente para o usuário. A cooperativa, o usuário final, eles não percebem que essa troca ocorreu, porque nós testamos, a perda de pacote é um pacote. Perde-se um pacote nessa troca para ir para o túnel secundário, e quando normaliza a conexão do túnel principal, que volta, ele também só perde um pacote. Então, é uma rede estável, é uma rede segura e é uma rede funcional. Nós temos isso já em produção desde maio, no ambiente, e certamente já tiveram outras agências que entraram nessa configuração pós-entrega da demanda e do projeto, e foi muito simples de fazer. Não que não seja fazer com rota estática, mas é tudo manual. Com a DVPN tornou-se dinâmico. A gente só coloca o script da rota em si, da VPN em si, para ele criar o túnel principal, que comunica com a central, e a central divulga as demais rotas via BGP, e aí a comunicação é startada automaticamente entre as caixas. Agora eu vou chamar o Copo, que essa foi a minha parte da apresentação. Leonardo, por gentileza. Boa tarde, galera. Espero que todo mundo esteja bem. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui, porque isso aqui não é minha praia. Vamos lá. Eu vou falar a respeito do Deep Inspection e como a gente implementou ele no CredSys. Bom, primeiramente, quem sou eu? Eu sou Leonardo Copo de Oliveira, popularmente conhecido como Copo. Eu não tenho o primeiro nome, é meramente ilustrativo. Eu tenho 26 anos, analista de redes... Perdão, estou levemente nervoso. Sou analista de redes e firewall pelo CredSys há aproximadamente 1 ano e 6 meses. Tenho 26 anos, sou graduado em gestão de TI e pós-graduado em engenharia de redes. O que é o Deep Inspection? O Deep Inspection nada mais é do que o próprio nome sugere, uma inspeção profunda que o firewall realiza nos pacotes que são trafegados pela rede. Como assim? Bom, um firewall, todos aqui, a grande maioria deve saber, ele vê o pacote, ele vê a origem, o destino, qual é o protocolo que está sendo usado, ele vê lá, TCP, porta tal, usuário tal, vou liberar, beleza. Com o Deep Inspection, ele faz literalmente uma inspeção profunda em todo o dado que está passando naquele exato momento. Ele é como se fosse como eu posso dizer, segurança de um aeroporto. Você passou um detector de metal ali, ele apita, ele vai te abordar de ponta a ponta para saber tudo que você está tentando passar naquele exato momento. Como ele funciona? Para você usar o Deep Inspection, você precisa ter um certificado válido. Esse certificado ele precisa ser instalado tanto na máquina do usuário quanto no firewall. Esse certificado ele é importante porque, quando um usuário tentar acessar um site de destino,
Ele vai fechar uma conexão com o Firewall, através desse certificado, e o Firewall vai fechar uma conexão com o servidor de destino que ele está tentando acessar. Dessa forma, o Firewall vai se tornar o meio de campo entre o usuário e o servidor, e dessa forma, como o Firewall vai ser o meio de campo, ele vai receber os pacotes do usuário, os pacotes vão chegar criptografados, pois ele não é... Como é que eu aponto o laserzinho aqui? O laser não dá para mostrar na tela, mas enfim. O Firewall vai receber esse pacote criptografado, ele vai fazer a descriptografia desse pacote, vai fazer toda a inspeção profunda desse pacote, vai analisar se tem alguma coisa que não deveria estar sendo trafegada, vai fazer a devida tratativa, recriptografar e encaminhar para o servidor. Quando o servidor responder essa requisição do usuário, ele vai fazer a mesma coisa. Como ele é o destino, ele vai ter a chave de descriptografia desse pacote. Então, ele vai descriptografar o pacote, vai fazer toda a inspeção desse pacote. Se tiver algum arquivo malicioso, ele vai ser capaz de identificar, vai fazer a tratativa, recriptografar e encaminhar para o usuário final. Dessa forma, todo o tráfego ele vai se tornar muito mais seguro, porque a gente consegue prevenir o recebimento de um arquivo que esteja infectado e, dessa forma, esse arquivo poderia estar infectando toda a nossa infraestrutura. Mas, dessa forma, com o Deep Inspection, a gente consegue mitigar o problema antes dele chegar na nossa infraestrutura. No CredSys, uma das aplicações do Deep Inspection foi utilizada para fazer a restrição de restrição de envio e recebimento de arquivos pelo WhatsApp. Ou seja, se o usuário tem lá o WhatsApp liberado na sua máquina, ele vai tentar enviar um arquivo PDF, não vai conseguir. Vai tentar mandar um áudio pelo computador no WhatsApp, também não consegue. Até mesmo as figurinhas que ele tentar enviar, ele não vai conseguir. Por quê? Com o Deep Inspection, a gente liberou somente o envio de texto puro. Ou seja, qualquer coisa diferente de um texto, o Firewall vai receber esse pacote, vai ver que não é uma mensagem de texto e vai fazer a tratativa, que no nosso caso é o bloqueio, para ele não enviar nem receber. Dessa forma, a gente consegue ter um controle sobre o tráfego que está sendo passado ali no WhatsApp, a gente consegue ver tudo que os usuários estão tentando enviar e baixar, não vê o arquivo literalmente em si, mas a gente consegue identificar que o usuário está tentando fazer uma transferência ou um envio de um arquivo. Dessa forma, a gente consegue mitigar que seja realizado algum vazamento de dado pelo WhatsApp, que não deveria ter sido enviado, ou até mesmo de um usuário baixar um arquivo infectado para a máquina. Então, a gente consegue ter o controle tanto na saída quanto na entrada da nossa rede. Como a gente realizou essa configuração do Deep Inspection para o WhatsApp no CredSys? Como o WhatsApp não é uma ferramenta oficial do CredSys, para você ter acesso ao WhatsApp, você precisa ter uma liberação. Essa liberação se dá com a sua adição do seu usuário em um grupo de AD. A gente importa esse usuário para o Firewall via FSSO, e na policy de liberação, a gente faz a referência daquele grupo, cria um profile no Application Control contendo as restrições do WhatsApp, para que ele permita o acesso ao WhatsApp, o WhatsApp Web, e faça a restrição de envio de arquivos, envio, download e transferência de arquivos, porque ele tem 3 categorias dentro do Application Control do Firewall Fortinet. Feito isso, a gente precisa obrigatoriamente pegar aquele certificado, que ele é obrigatório, a gente vincula esse certificado a um profile SSL, e através desse profile ele vai conseguir fazer a execução do Deep Inspection dentro do Application Control. Aqui a gente pode ver uma média do nosso último mês, que nós tivemos aproximadamente 500 GB de arquivo trafegado no WhatsApp que foram bloqueados. Esses 500 GB de arquivo foram de usuários tentando fazer download e upload de arquivos dentro do WhatsApp. Ou seja, desses 500 GB, não podemos garantir que algum arquivo estava infectado, mas nós mitigamos a possibilidade de ter um vazamento de dados ou de recebermos algum arquivo infectado. Aqui a gente pode ver outras aplicações que a gente pode utilizar o Deep Inspection com os Firewalls Fortinet. Como a gente faz para identificar que a gente pode fazer o Deep Inspection em uma determinada aplicação? Bom, como a gente pode ver aqui, as aplicações que são permitidas o uso do Deep Inspection, ele possui um cadeado na sua frente. Ou seja, se você abrir o seu Firewall agora, você vai ver lá no Application Control, nas suas assinaturas, que diversas assinaturas vão conter esse cadeado. Ou seja, para tudo que contém esse cadeado, você consegue fazer essa inspeção profunda. Aqui, no caso, eu peguei o exemplo de umas aplicações de envio de arquivos, como, por exemplo, o Google Drive, Dropbox e OneDrive, que nesses casos a gente pode fazer a restrição de download e upload desses arquivos. Então,
Se você usa o OneDrive na sua empresa, você pode muito bem bloquear o usuário de acessar o Google Drive. Se você usa o OneDrive, por que seu usuário está querendo acessar o Google Drive? Você pode simplesmente bloquear e, dessa forma, o usuário vai se ver na obrigação de usar a aplicação da empresa. Aqui temos outras aplicações também, como, por exemplo, o Facebook. Se na sua empresa você tem o Facebook liberado, mas você vê que o usuário passa muito tempo ali no Facebook, você pode influenciar a experiência dele no uso do Facebook. Como, por exemplo, você pode bloquear, eu não consigo mostrar que o laser não funciona, mas ali tem uma opção de like button. Com esse recurso, você consegue bloquear o usuário de reagir a qualquer publicação no Facebook. Então, se ele quiser curtir uma imagem, dar um haha, um amei, você consegue bloquear através dessa configuração. Você também consegue bloquear que ele utilize o Messenger para mandar mensagens e tudo mais. No Instagram, você pode bloquear o usuário de assistir Reels. Por exemplo, se você aplicar o application de vídeo, o usuário não vai conseguir assistir nenhum vídeo, ele não vai conseguir ver nenhum Reels ali no seu intervalo. E no LinkedIn, você pode bloquear as postagens. O usuário, se ele quiser fazer alguma postagem no LinkedIn no horário de trabalho, você pode simplesmente bloquear esse acesso. Ele pode ter o acesso ao LinkedIn, porém, ele não vai conseguir fazer publicações. E acho que acabou a pilha aqui. É isso. Pessoal, é isso. Um forte abraço a todos vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, tanto sobre o ADVPN quanto o Deep Inspection, agora é a hora. Caso não tenha, estamos à disposição ali no fundo, tanto ali no stand do CredSys, vocês podem procurar eu ou o Eduardo, que a gente pode esclarecer qualquer dúvida.